Querido filho de Deus, amado de Deus, você sabia que o fleumático é abençoado com um dom especial de paz? Mas também enfrenta desafios espirituais que são únicos. E como esse temperamento pode florescer na fé? Vamos passar agora para quais são as características gerais deste temperamento. Quais são os pontos fortes? Naturalmente, o fleumático é uma pessoa calma, paciente, demora muito para conseguir se irritar. O fleumático é uma pessoa perseverante, reservada, sensível, respeitoso e confiável. É ou não é um temperamento que transmite muita paz, muita confiança para as pessoas? Este é um temperamento da paz. Então o fleumático, ele é hábil em criar um ambiente harmonioso e muito adaptável. O fleumático é uma pessoa metódica, leal aos compromissos assumidos e totalmente ponta firme. Ou seja, você pode confiar que ele vai realizar aquilo que ele se comprometeu. E quais são os pontos fracos desse temperamento? Ele pode ser uma pessoa passiva e ter dificuldades em ter iniciativas próprias. Aquela pessoa que sozinha ela não começa as coisas. Tende a evitar os conflitos e situações que exigem confronto. Ou seja, acaba aceitando tudo, acaba engolindo muito sapo. O fleumático também tem uma propensão muito grande à preguiça ou à complacência se não houver uma estrutura motivacional, ou seja, se não tiver alguma coisa que vai impulsionando ele a realizar as coisas, alguma coisa que dá sentido muito forte para aquilo que ele está fazendo, ele pode tender a ficar complacente com as coisas. Passamos agora para as características espirituais do fleumático. A personalidade dele geralmente reservada, com uma tendência a seguir as tradições religiosas de forma fiel e consistente. Então vai ser aquela pessoa que vai guardar o depósito da fé, vai guardar as tradições da igreja. O fleumático prefere orações formuladas, como o rosário, e práticas que trazem estrutura, como a liturgia das horas, que são os salmos que os padres rezam, todos sequenciais, todo formulado. É aquela oração pronta, que vai levar ele a sempre estar constante. Por quê? Porque ele tende a deixar as coisas como elas estão. Foi bem feito, foi bem formulado, então ele segue. O fleumático também atrai-se por devoções externas, mas precisa engajar-se ativamente na vida de oração. E quais são os desafios espirituais do fleumático? Então, um ponto forte desse temperamento, a gente já disse que é a complacência, e essa complacência também vem para a vida espiritual. Ele tende a evitar práticas espirituais que se pareçam exigentes e difíceis. Ele também busca por agradar, então pode priorizar o que agrada às pessoas em vez de buscar fazer a vontade de Deus. Isso é muito forte. E isso é um ponto muito importante a ser observado, porque o Evangelho convida a gente a se desinstalar, convida a gente a desinstalar os outros, convida a gente a seguir por um caminho que muitas vezes não nos agradam. Então, como que o fleumático vai querer sempre priorizar esse agrado e esse conforto? Outro ponto é a falta de iniciativa. Ele precisa de motivação extrema para se engajar em atividades na vida espiritual. Então, sempre vai ter esse desgaste para se motivar. E quais são os dons e as fraquezas espirituais desse temperamento? O primeiro dom é a paz, como a gente já disse anteriormente, uma capacidade grande de acalmar e ser uma presença estável do lado das pessoas. O entendimento, ele é profundo no discernimento e sabe ouvir o Espírito Santo. Um dos grandes dons do Espírito Santo que ele tem é o conselho. Ele oferece conselhos sábios com gentileza. Outro dom espiritual é a mansidão, uma virtude natural que promove a harmonia entre as pessoas. Uma das fraquezas desse temperamento é a sensualidade, a propensão a buscar conforto e a evitar sacrifícios. Outro ponto que a gente já falou aqui é a preguiça, a necessidade constante de um incentivo espiritual. A complacência, a falta de urgência em buscar
o crescimento espiritual. E agora as ações e o apostolado que pode ajudar no crescimento do fleumático. Então ele deve se comprometer com um serviço específico na igreja, buscando uma estrutura com responsabilidade. Envolver-se em grupos de oração para trazer a motivação necessária para uma vida espiritual e ativa. Como sugestão de práticas de oração, a gente pode dizer aqui do Rosário de Nossa Senhora, o Terço da Divina Misericórdia e práticas diárias de oração, como a Liturgia das Horas. O engajamento ativo na oração, como colocar-se em cenas do Evangelho para meditar. E aqui eu convido você a conhecer o método de oração de Santo Inácio de Loyola, que é essa oração imaginativa, que a gente vai ler um trecho do Evangelho e vai imaginar a cena. Isso tudo vai ajudar o fleumático a se desenvolver espiritualmente. Outro ponto interessante que a gente pode trazer aqui como dica é o engajamento para se manter um diário espiritual, assim como Santa Faustina, tio dela, e participar de grupos de oração que proporcionem o incentivo e a estabilidade na oração. Um exemplo aqui que a gente pode trazer de um santo fleumático é São Tomás de Aquino. Um exemplo de intelecto brilhante, sereno, calmo, paciente. Na sua vida ele demonstrava a importância de se estruturar a vida espiritual e buscar sempre a profundidade na oração. E eu quero convidar você agora para que rezemos juntos com a palavra de Deus e também com a nossa vida. Você que é fleumático, vamos pedir agora a ação de Deus sobre o seu temperamento. Então iniciamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue a palavra de Deus na passagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Sim, Senhor, dá-nos a graça da mansidão. Você que é fleumático, peça essa graça, que você seja manso e que essa mansidão contagie as outras pessoas com a paz. Que você possa ser instrumento da paz aonde você estiver. E eu convido você agora a apresentar os pontos fracos do seu temperamento, pedindo que Deus venha transformar isso em bênção, em talentos para a vida das pessoas com quem você conhece, a vida das pessoas que vão conviver com você no dia a dia. Com a mão no seu coração, peça que Jesus venha transformando essa necessidade de buscar sempre o conforto, essa necessidade de manter tudo estável, que o Espírito Santo possa levar você a novos ares, ao desenvolvimento pessoal, ao crescimento na fé. Peça que o Espírito Santo venha te ajudando a vencer toda a preguiça, toda a tendência a não querer realizar as coisas. Peça ao Espírito Santo que venha tirando de ti toda a complacência espiritual que te impede de buscar cada vez mais a Deus, que impede que você cresça no relacionamento com Deus. Que aquilo que é positivo na sua vida se manifeste como canal de cura. Que toda a paz se manifeste na sua vida, no seu coração, na vida dos seus familiares. Que o Espírito Santo venha te dando cada vez mais o dom do entendimento, da sabedoria. Que o Espírito Santo cada vez mais te dê o dom do conselho, para que você possa aconselhar os outros e ajudar com esses conselhos a muitos que necessitam. Por fim, peça ao Espírito Santo que cada vez mais te dê mansidão, que você promova a harmonia entre as pessoas que estão à sua volta. E eu convido agora você a pegar a palavra de Deus na parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Será também como o homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-lo produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daquele servo voltou
e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis que ganhei outros 5. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosse fiel no pouco, eu lhe confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, e eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor. Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devia, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas o que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sim, Senhor, nós queremos pedir essa graça. E você que é fleumático, peça essa graça de fazer os seus talentos prosperarem. Que quando o Senhor vier pedir-te os teus talentos, você possa mostrar aquilo que você lucrou. Que você não pare nos pontos fracos do teu temperamento, que faz com que você tenda à mesmice, que você tenda à preguiça, que você tenda a complacência, mas que Deus te dê a graça da multiplicação dos teus talentos, que você possa frutificar em bênçãos, em boas obras, aquilo que Deus lhe deu. Sim, Senhor, nós pedimos isso pela força do teu Espírito, que possamos frutificar os talentos que destes a cada um de nós. Que também possamos aprender com Santa Faustina a domar os nossos sentimentos e emoções e o nosso temperamento, para que essa paz e essa mansidão possa transformar a nossa realidade. E eu convido você também a pegar o Diário de Santa Faustina no número 1364, que vai dizer assim: em profundo recolhimento junto ao vosso misericordioso coração, a minha alma está amadurecendo nesse retiro. Nos raios puros do vosso amor, a minha alma perdeu a sua acidez e tornou-se um fruto doce e maduro. Agora posso ser inteiramente útil à Igreja pela minha santidade pessoal, que pulsa de vida em toda a Igreja, visto que todos constituímos um só corpo em Jesus. Por isso esforço-me para que o solo do meu coração produza bons frutos. E embora o olhar humano talvez nunca os veja, virá o dia em que se manifestará, e então com esse fruto se alimentarão muitas almas. E nós encerramos, Senhor, essa oração pedindo essa graça da nossa alma perder a sua acidez junto ao vosso coração misericordioso, junto ao vosso coração puro. Que nós possamos, com nosso temperamento controlado pelo Espírito, trazer essa mansidão, essa paz e essa santidade aos nossos dias. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero convidar você a ter a Bíblia numa mão e o Diário de Santa Faustina na outra, que você possa ser inspirado pela palavra de Jesus que está no Evangelho e também aqui nos escritos de Santa Faustina. Adquira o seu em editora-divinamisericórdia.com. E você que pode ajudar o nosso ministério com qualquer quantia, ajude através da nossa chave Pix, apostolado@divinamisericordia.com.br.
E eu convido você a encerrar esse vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.